Bom, então uma vez você registrado no Tinkercad, uma vez você logado nele, você vai ter acesso a essa tela inicial, onde você pode selecionar então projetos 3D ou circuitos. No caso aqui, então, nós vamos pegar circuitos. Os circuitos, então, você pode, como você pode verificar aqui, criar circuitos com componentes eletrônicos e também o Arduino, usando o Arduino. Então você pode tentar circuitos que já existem, mas vamos criar um novo. Vamos começar sempre do zero aqui. Criar um novo circuito. Quando você cria um novo circuito, ele demora um pouquinho, está criando esse circuito, e ele cai nesta parte aqui, já com a tela pronta para você poder utilizar. A primeira coisa é lembrar de vir aqui à esquerda, ó, perto do símbolo do Tinkercad, e trocar esse nome, porque ele sempre vai colocar um nome de projeto, um nome que ele cria lá, inclusive um nome estranho, né? Você clica aqui, e agora você coloca lá, por exemplo, exemplo 1. Quando você pressiona o Enter, ele troca então esse nome estranho por o nome exemplo 1. Muito bem. A partir de agora, então, você pode ter a lista de componentes que está à sua direita aqui. Então, você pode ver, tem resistor, tem LED, tem botão, tem potenciômetro, capacitor, interruptor deslizante, e assim vai. Tem uma série de componentes. Esses aqui são os básicos, ó, componentes básicos. Se você vier aqui e selecionar que você quer todos os componentes, então ele começa a mostrar uma série de componentes adicionais. Antigamente, na tela anterior, né? Nós não tínhamos diodo, começou a aparecer diodo, né? E assim por diante. Ó. Tem uma série de componentes aqui. Qual o legal disso? Através do Tinkercad você consegue simular circuitos sem precisar ter o equipamento ou os componentes propriamente ditos. E isso acaba te, vamos dizer assim, facilitando e até evitando que você cometa algum tipo de erro, porque a eletrônica sempre tem alguns detalhes, você tem que saber sobre voltagem, amperagem e assim por diante, né? Então, como é que eu faço, por exemplo, para colocar um componente na tela? Você seleciona ele e arrasta ele para a esquerda. Pronto, então ele já está dentro do seu projeto. E ele já vem aqui com o nome, ó, resistor. Qual o nome desse resistor? 2, ele colocou. Mas eu posso colocar aqui, R1, é o meu resistor 1. Qual é a resistência dele? Bom, você tem a unidade aqui, que está em quilo-ohms, né? Em k-ohms. E aqui você pode determinar, eu quero em ohms, por exemplo. E aí você pode determinar quantos ohms você quer. Eu quero 250. Quando você coloca esse 250, note que o seu resistor muda as cores dele, porque essas cores que o resistor tem no corpo dele significam qual é a resistência que ele tem, quantos ohms ele tem de resistência. Então, por exemplo, estou trocando, coloquei 10, notem que ele está trocando. Se eu colocar 100, se eu colocar, por exemplo, 50, se eu colocar 80, notem, ele está trocando as cores. Se eu colocar 150, então quando eu coloquei 250, ele mudou as cores ali para mim. 250 é mais ou menos o que a gente geralmente usa como padrão dentro dos nossos projetos com o Arduino. Vou deixar aquele por enquanto dessa forma. Muito bem, seleciono fora, ele tira essa caixinha. Toda vez que eu seleciono isso dentro do meu componente, ele mostra a caixinha para mim. Se eu quiser rotacionar o componente, como é que eu faço? Eu clico aqui e venho aqui nesse botão chamado girar. E vou trocando aqui, ó. Ele vai girando o componente para mim, de forma que eu fique na posição que eu acho que fica melhor. Muito bem, se eu quiser apagar, só vir aqui, né? Mandar excluir, ok? E aqui são as ações. Se eu quero desfazer uma ação que eu fiz, então, por exemplo, eu mandei excluir. Poxa, não era para excluir, então eu volto aqui, ele volta o componente para mim. E aqui avançar, ou seja, uma ação posterior que eu tenha feito. Bom, feito isso, então nós vamos agora aqui localizar uma bateria. Vamos ver se a gente acha uma bateria por aqui. Aqui, ó. Uma bateria de 9 volts. E agora nós vamos localizar um LED. Um LED aqui, LED vermelho. Muito bem. Bom, eu tenho 3 componentes e como é que eu ligo eles? Basta eu chegar perto do componente, ele vai mostrar aqui o terminal, você clica e arrasta na outra perninha lá do outro componente. Ok. Se eu quiser trocar a cor dessa linha, que seria, isso aqui está representando um fio, né, uma ligação, você vem aqui e troca, por exemplo, preto. Aí agora eu quero ligar essa outra perninha com o lado positivo da minha bateria. Liguei.
Vamos supor que eu quisesse colocar vermelho aqui. Então você vai colocando da forma que você achar melhor. Agora eu quero ligar essa perninha com essa aqui, que seria o negativo da bateria. Ótimo. Ok. E agora como é que eu vejo isso aqui funcionando? Simplesmente é clicar aqui em iniciar simulação. Você clica aqui e ele vai iniciar a simulação. Por que que não funcionou? Por que que o LED não acendeu? Porque esse LED está ligado de forma incorreta. E aí é onde entra a facilidade de você utilizar um circuito virtual como esse aqui. Porque se fosse na vida real, provavelmente você já teria queimado o seu LED, porque você ligou ele de forma incorreta. Querem ver? Vou parar a simulação. Vou simplesmente retirar este cara e vou retirar este cara. Muito bem. Então agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou inverter o meu LED aqui e vou colocar esse cara aqui, esse cara aqui. E agora vou pedir para iniciar a simulação. Notem que ele acendeu. Por que disso? Se vocês notarem, vou puxar um outro LED aqui, vocês vão perceber que o LED ele tem duas perninhas. Uma delas é reta e a outra faz um tipo de uma volta. A perna que é reta, que é o catodo ou catódica, que está escrito aqui, é a perna do negativo. A outra, que é o ânodo, o anodo, tá? Que é aquela que tem a curvinha, ela é a positiva. Então, se eu inverter num LED normal, geralmente eu queimo ele, tá? Então, aqui o que aconteceu? Quando eu liguei errado, ele simplesmente não funcionou. A partir do momento que eu coloquei ele de forma correta, o circuito funcionou. Veja bem, se eu mandar ligar, esse LED vai acender porque ele está energizado, né? Está dentro de um circuito. Esse aqui, claro, não tem energia nenhuma, não tá funcionando. Mas notem que agora eu tenho a ligação correta. O meu negativo da minha bateria está indo dentro do meu cátodo, ou catódica, como ele chamou aqui, né? O catodo. E aqui do meu outro lado, onde tem o ânodo ou anodo, ele vem para o meu resistor, do resistor vai para a bateria também. Ok, mas por que eu coloquei esse resistor aqui? Eu não poderia ter ligado direto o LED lá dentro? Até poderia. Vamos parar aqui. Vou retirar esse resistor. É só clicar em cima dele e bater a tecla Del, por exemplo. Ou vir aqui na lixeira, como eu mostrei anteriormente. E agora eu vou ligar direto. Ó. Positivo. Eu posso vir aqui e fazer assim. Ó. Clicar aqui, o meu circuito fica um pouco mais bonitinho, né? Aqui e aqui. E aí, claro, vamos colocar isso aqui como vermelho, para indicar bem o que nós estamos fazendo, e aqui como preto. Ó. Então, são as cores dos fios, negativo e positivo. Isso aqui é um padrão que a gente tem. Sempre o positivo é vermelho, o negativo é preto. Se eu mandar ligar, iniciar a simulação, ele vai simular. Só que notem que o LED aqui apareceu com um sinal como se fosse de explosão, alguma coisa do gênero. Isso significa que, se eu ligar direto a bateria no LED, ele não vai resistir, ele vai queimar. Por quê? Porque na realidade tem uma corrente muito grande passando aqui. Os componentes eletrônicos têm uma série de características, como eu disse anteriormente, não é o escopo desses vídeos, mas é importante que a gente entenda que eu ligar um LED direto, por exemplo, numa bateria, eu posso queimá-lo. Para não queimá-lo, eu coloco uma resistência, tem todo um cálculo para fazer isso, então é bom que se você for fazer isso na prática, né, usando componentes reais, é importante que você verifique isso também, antes de fazer. Não é porque o sistema funcionou aqui que de repente lá não vai funcionar perfeitamente. Então precisa fazer essa adequação, ok? Então a gente pode parar aqui, por exemplo. Se eu vier aqui e retornar um resistor aqui, vamos achar um resistor de novo. Vou colocar o resistor aqui. Aí agora eu vou ligar este cara aqui, este cara aqui. Vamos trocar as cores de novo. E vamos mandar rodar. Nota, funcionou. Ok. Mas e se eu pegar esse resistor aqui e falar que eu quero usar ele apenas com 1 ohm? Ó, mudei a variação. Ao invés de 1000 ohms, que seria 1K, eu vou usar um só. Será que vai funcionar? Não. Também arrebenta aqui. Ó, também queima o meu LED. Por quê? Porque na realidade essa resistência é muito baixa. Eu preciso subir ela. Vamos colocar em 100. Como é que fica? Já acendeu. Ó. E notem que ele acendeu com uma intensidade maior. Se eu parar isso aqui e colocar em 500 ohms, o que acontece? Ele vai funcionar só que com uma intensidade um pouco menor.
Se eu colocar isso aqui em 800 ohms, ele também vai funcionar, só que aí sempre, claro, quanto mais eu aumento a resistência, menor é a intensidade do brilho que tem aqui, porque passa menos corrente. Então, para essa aula seria isso, ok? Um grande abraço.